esse tempo, essa primeira semana onde a gente ficou no confinamento, foi extremamente importante, né, prefeito e pessoal, para a gente poder se organizar e se preparar, né? E aí Canoas colocou aí, ampliou muito os leitos, né? Chegamos agora a 676 leitos disponíveis só para atendimento de coronavírus, tá? Com três hospitais de campanha, tá? Sendo que um junto ao Hospital Nossa Senhora das Graças, o outro junto à UPA Boqueirão e o outro na UPA Rio Branco, tá? O que nós temos observado com os nossos técnicos e acompanhando a curva epidemiológica do Brasil, tá? Que nós ainda estamos num crescimento importante, né? Nós temos um problema, é que nós vamos ter aí uma falsa impressão de que o número de pessoas ele parou de crescer tanto, mas principalmente por quê, gente? Porque a gente parou de testar as pessoas sintomáticas, né? Desde do dia 18 de março, né? Por uma questão de decisão a nível nacional e uma dificuldade de conseguir operacionalizar o número de testes e também a dificuldade de a gente conseguir testes rápidos, foi decidido, né, a nível de Brasil, de que nós íamos testar apenas as pessoas em estado grave, ou seja, aquelas pessoas que estão internadas e profissionais da saúde. Por que profissionais da saúde? Porque eles são uma mão de obra fundamental e não podemos abrir mão 14 dias, sendo que o profissional não deu positivo. Então, com o delay que a gente tem, esse espaço, esse gap que a gente tem entre a coleta do exame e o resultado do exame, que está demorando aí, em média 7 dias, a gente consegue retornar com a mão de obra importante, porque nós teremos um aumento expressivo de pessoas doentes, tá? Sim, dia 15 de abril, a partir do 15 de abril se estima que nós estaremos iniciando o pico, prefeito, tá? Isso é que é extremamente importante, né? Eu queria só reforçar aqui que eu falei antes, que segundo os dados do Ministério da Saúde, do Governo do Estado e os nossos, tá? Mostra que o nosso pico ele vai se dar a partir do dia 15 até o dia 30 de abril, né? E no Rio Grande do Sul nós temos uma questão que pode agravar ainda mais, que é a questão da chegada do inverno. Se o inverno chegar, a tendência nossa é de ser mais perto do dia 15. Se o inverno for um pouquinho mais longe, a tendência é chegar mais perto do dia 30. Então tem essa questão aí que eu falei para alguns aí que estão entrando, dizendo que nós estamos agora no final de março, nós passamos a primeira semana do confinamento, mas ainda estamos num processo de crescimento da curva. Não é um crescimento exponencial, como imaginávamos no início, mas é um crescimento linear, né? Ou seja, tem um crescimento importante, mas esse crescimento linear também é prejudicado pela dificuldade do teste, né? Canoas está providenciando aí a compra de testes, nós estamos com um atraso de entrega, né? Por causa que tem uma procura muito grande por esses testes, mas aí até o dia 15 teremos já um quantitativo importante de testes rápidos. Também conversando com os empresários, eles se colocaram à disposição para ajudar na compra dos testes, porque no momento em que a gente tem os testes, a gente consegue ter uma visão real do que está acontecendo do número de casos, né? Hoje a gente tem acompanhado muito mais casos que estão internando. No nosso hospital aqui universitário já tem pessoas internadas na UTI com a confirmação do coronavírus, tá? Com todos os cuidados de biossegurança necessários. Mas é importante a gente dizer, gente, a gente não pode afrouxar os cuidados que a gente tem. Cuidados de higiene, cuidados com relação ao confinamento, especialmente a população idosa, né? As duas pessoas que foram a óbito no estado do Rio Grande do Sul foram pessoas mais velhas, que têm complicações, têm doenças, têm outras comorbidades. E a gente tem experiências aí, tanto na Itália como outros países, na Espanha, de momentos que nós teremos daqui a 15, 20 dias de 600, 700, 800 mortes num dia. Então, por isso que Canoas se preparou para poder acolher. Estamos colocando os leitos de UTI, está aí já disponível, e leitos clínicos. Bom, eu vou fazer um retrospecto porque houve um prejuízo aí na tua fala, Fernando. E eu acho que a gente tem que falar mais pausadamente para as pessoas poderem entender o que está acontecendo, né, nesse momento. Primeiro, há
há uma comoção das pessoas por abertura do comércio, né? Muitas pessoas cobrando a questão da abertura do comércio. Eu quero dizer para vocês que nós não vamos ser irresponsáveis ao mínimo movimento, nós começar a abrir geral e restritamente, né? Nós temos um cuidado com a saúde da população, a gente tem uma preocupação com vidas, e a vida está acima de qualquer coisa, pessoal. E nós vamos, ainda durante esta semana, aguardar os acontecimentos. Há uma previsão que até 15 de abril seja o pico dessa epidemia, né? 15 de abril. Então nós temos ainda, hoje é dia... Que dia é hoje? 29, né? Nós ainda temos aí 15 dias pela frente para a gente ficar monitorando os acontecimentos. Houve aí, durante a semana, uma carreata com buzinaço. As pessoas estão preocupadas, evidentemente, com o seu emprego, estão preocupadas, muitas delas, com o seu negócio, mas nós estamos preocupados, acima de tudo, com a saúde e a vida das pessoas. Nós tomamos em Canoas inúmeras providências, né? Dentre elas, a do fechamento do comércio, juntamente acompanhando o governo do estado, acompanhando outras cidades do Brasil inteiro que estão fazendo isso. O Fernando publicou uma tabela hoje, que até gostaria de comentar, né, Fernando? Eu não sei se essa tabela estaria disponível para nós apresentarmos na live, mas seria interessante. Essa tabela mostra a evolução do vírus no Brasil, nos Estados Unidos e na Itália. Faz uma comparação. Uma comparação, né? Com o tempo, né? Sim, com o tempo. Ou seja, na Itália e nos Estados Unidos, iniciou em fevereiro a primeira morte, né? Isso aí. Né? E no Brasil, em março. Exato. Né? E para vocês terem uma ideia, nós, no Brasil, apesar de estarmos com menos tempo da epidemia aqui, do acontecimento da primeira morte, nós já superamos os índices de mortes dos Estados Unidos e da Itália no período que nós estamos. É claro que hoje Estados Unidos e Itália estão muito mais, está muito mais grave que hoje, mas eu falo em números de dias, ou seja, nós em 15 dias, por exemplo, a nossa curva foi maior. Eu acho que essa é a explicação. A nossa curva foi maior que Estados Unidos e que Itália. Então isso nos põe a barba de molho, né? Porque se nós epidemicamente evoluímos muito mais rápido que nos Estados Unidos, na Itália, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque isso pode acontecer aqui, evidentemente, né? Nós estamos em Porto Alegre hoje, para vocês terem uma ideia, com 146 casos confirmados, né? Estamos, eu estou olhando o mapa ali, em Caxias do Sul com 7 casos, né? A tabela está lá, ó. Porto Alegre, 133 casos, melhor dizendo. Eu falei errado porque no mapa está um número e na tabela está outro, né? Então, Porto Alegre, 133 casos. Bagé, 9 casos. Canoas, 7. Caxias do Sul, 6. Torres, 6. Lajeado, 5. Santana do Livramento, 4. E depois vem Ivoti, Erechim, São Leopoldo, Serafina Correia, com 3. Depois vem Capão da Canoa, Pelotas, Antagorda, Estância Velha, Santa Maria, Rio Grande, Bento Gonçalves, Campo Bom e Alvorada, com 2. E depois uma infinidade de cidades com 1 caso, né? Isso mostra que Canoas hoje é o terceiro polo, né, de contágio. Hoje Canoas é o terceiro polo de contágio no estado. Se me permite, prefeito, até porque nós somos lindeiros a Porto Alegre, que é o epicentro no estado do Rio Grande do Sul, né? O epicentro, o lugar onde mais casos e já existe contaminação comunitária, ou seja, aquela contaminação que passa de uma pessoa para outra, né? Os nossos 7 casos são contaminação de fora, né, de outros estados. Então, isso é preocupante, pessoal.
Então nós fizemos essa semana reunião, a gente tem por hábito aqui discutir, abrir o diálogo, conversar com as pessoas, e diante das várias manifestações para a abertura do comércio, nós resolvemos fazer o seguinte: convidamos todas as entidades de classe empresariais de Canoas e fizemos 2 reuniões essa semana que se encerrou. Fizemos uma reunião na segunda-feira, convidamos aqui SIX, CDL, Sindiloja, Sindigênero, nem me lembro agora mais, enfim, tinha umas 7 ou 8 entidades, né? Cimecan, e conversamos com o pessoal. A SIX, que é uma entidade que representa aqui vários segmentos, representa a Câmara de Indústria, Serviço e Comércio, a SIX apresentou uma relação de 12 atividades que eles acham 14 atividades que eles acham importantes a reabertura, e nós analisamos, discutimos com eles uma a uma. E aí eu vou aqui mostrar para vocês o que foi decidido, e é o decreto que está sendo publicado hoje na imprensa. Primeiro, o decreto altera o dispositivo do decreto 70, aquele que fecha todo o comércio, né, de 19 de março, e que passa a vigorar com a seguinte redação: os estabelecimentos comerciais de serviços não vedados pelo artigo 15 deverão observar as seguintes determinações para o funcionamento. Primeiro, higienizar após cada uso, durante o período de funcionamento, corrimãos, maçanetas, entre outros, e áreas de uso comum e instalações em geral. Segundo, disponibilizar na entrada do estabelecimento, em um lugar estratégico, com pia, água e sabão, recipiente com álcool gel 70 graus, para a utilização dos clientes e funcionários. Manter funções administrativas e outras que possam ter aglomeração de pessoas com distanciamento mínimo de 1,5 metro entre empregados e colaboradores. 1,5 metro é isso aqui, pessoal, ó. É o que nós estamos aqui hoje, ó. Distância de 2 braços. Né? Esse é o teste que tem que se fazer, assim, quando tiver na dúvida, estende os 2 braços, né? Esse é a distância recomendada. Quarto, medir com medidor de temperatura laser a temperatura corporal dos clientes, empregados, colaboradores, vedando a entrada e orientando a procura de serviços de saúde àquele que apresentar temperatura acima de 37,8. Disponibilizar aos empregados na entrada e saída do trabalho pedilúvio. Pedilúvio é uma caixa com uma esponja embebecida com desinfetante à base de hipoclorito de sódio. A pessoa chega ali, molha a sola do sapato, né, e já higieniza. 6. Adotar sistema de escalas de revezamento de turnos com alterações de jornadas que reduza o fluxo, contato e aglomerações de trabalhadores na entrada e na saída do trabalho, intervalo nas refeições e uso do transporte coletivo. 7. Implementar medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19, disponibilizando material de higiene e orientação aos empregados para prevenção individual e coletiva. Artigo 8. Afastamento ou indicação de teletrabalho aos empregados colaboradores que estejam no grupo de risco, ou seja, aqueles com mais de 60 anos, que tenham doenças congênitas, etc. E fica liberado, eu vou fazer aqui um comentário sobre cada uma dessas serviços. Call center que fica limitado à operação de no máximo 25% do efetivo de suas pessoas, né? Explicação: porque os planos de saúde e diversos serviços ligados à saúde trabalham no sistema de call center. Com a situação do coronavírus, a demanda será ampliada, ou seja, as pessoas
que utilizam plano de saúde, tipo Unimed, enfim, esses planos todos. Centro Clínico Gaúcho. Centro Clínico Gaúcho, enfim, uma série de sistemas de saúde usam o call center para as pessoas ligarem para lá para ver como é que vão fazer para serem atendidas. Por isso da necessidade do call center. Nós pedimos e colocamos no decreto a restrição a 25% do seu efetivo máximo. Gráficas e tipografias. Por quê? Porque a produção de material de utilidade pública partem destes serviços. Exemplo, rótulos de alimentos, remédios, entre outros. Vocês percebam que cada uma das atividades tem o porquê da liberação, né? Transportadoras e borracharias. Explicação. Porque os transportadores e a população dependem das borracharias e do transporte para a condução de alimentos, remédios, enfim. Se nós não permitirmos o transporte e o conserto dos veículos durante esse transporte, nós vamos ficar com supermercados desabastecidos, farmácias desabastecidas, por isso a necessidade. Manutenção predial apenas em situação de emergência, né? E comércio de material de construção, devendo observar a limitação de no máximo 30% da capacidade definida no alvará. Por quê? As pessoas precisam acessar para pequenas reformas, por exemplo, estragou o chuveiro, estragou alguma emergência, não pode ficar desassistida. Por isso, o consentimento. Comércio de adubos e fertilizantes, importante para a manutenção da cadeia alimentar e para a agricultura. Estacionamentos, desde que sem manobrista. Por exemplo, hospital e supermercados têm estacionamento, por isso dá permissão, né? Pet shops, devendo observar a limitação de no máximo 50% da capacidade definida no alvará. Por quê? Assim como as clínicas veterinárias, a maioria dos pet shops tem veterinários e comercializam alimentos. Além disso, cuidado aos animais quando precisam em situação de emergência. E lojas de conveniência, devendo observar a proibição de consumo no local, não pode ter consumo no local, e a limitação do no máximo de 50% da capacidade. Por quê? Porque funcionam como mini mercados. Importante destacar que as pessoas podem comprar alimentação, os caminhoneiros fazem uso das lojas de conveniência durante o seu trajeto, né? Então todas essas são medidas necessárias, pessoal, necessárias para que a gente possa sobreviver esse período. Eu volto a repetir, o restante do comércio manteremos ainda sobre o efeito do decreto 70, ou seja, fechados. Nós temos ainda um período crítico de alguns dias ainda pela frente, pelo menos até a metade até o dia 12 de abril, que é o fim do decreto, que são de 21 dias, nós manteremos essas atividades ainda sob o controle. Secretário Marcos Daniel, o que nós estamos fazendo em termos de higienização na cidade? Bom, boa tarde, prefeito. Boa tarde, Fernando Ritter, secretário da Saúde. Parabéns a vocês que estão conduzindo o processo. Uma boa tarde a todos que estão na live nos acompanhando. Bom, prefeito, através do decreto, né, que o senhor fez, o 69, o 70, nós tomamos algumas providências, né? Hoje a gente está higienizando todas as paradas, né, de ônibus. Nós temos em torno aí de 1.500 paradas, nós higienizamos já até o momento em torno de 700, né? Então acho que até o final da semana a gente devemos higienizar todas. A todas as unidades de saúde, né? Hospital de Pronto-Socorro, Universitário, o Nossa Senhora das Graças, a UPA Rio Branco, a UPA Boqueirão, né? Clínica de Saúde da Família, centros especializados. Todas essas as áreas de circulação do município também
né, rodoviária, né, a Secretaria da Saúde lá, que muita gente procura lá, né, Fernando, vocês. Isso mesmo. Então a gente está fazendo também trabalhos nos trens urbes, né, nas passarelas. Então em todos os locais, né, prefeito, nós estamos de maiores circulações, nós estamos higienizando. Né, a coleta seletiva também, essa semana teve um acréscimo, né, prefeito, pela questão das pessoas estarem mais em casa, né? E é isso que a gente está dizendo aqui, pessoal, fique em casa. Né? Que o negócio não é brincadeira, o negócio é sério. Né? Então, por essa questão das pessoas ficarem mais em casa, estão gerando mais lixo, né? Eu ia pedir também, né, prefeito, para as pessoas não colocar, né, que agora as pessoas ficam em casa, estão fazendo as suas obras, as suas mudanças, os seus botando a casa em dia, né? Botando a casa em dia, encontrando as pessoas em casa que não sabia que eles moravam junto, né? E estão botando as coisas para a rua, né? E isso está dificultando o nosso serviço, né? Está dando um atraso porque o nosso negócio é coletar o lixo orgânico, né? E não coletar o serviço que as pessoas colocam, né? Que geram dentro de casa nessa questão. Também tem a questão, né, prefeito, as empresas, todas nossas, através do decreto 69/70, fizeram tudo aquilo que a gente solicitou, né, e a gente está acompanhando diretamente eles na rua, fiscalizando, que é a questão não ter as pessoas de 60 anos trabalhando e tudo mais, porque é um serviço essencial a todos os munícipes de Canoas e a gente precisa da colaboração de todos. Então, a questão da coleta seletiva também, prefeito, que não está tendo nesse momento, né, pela questão da ABES, que é a Associação dos Recicladores de Canoas aqui, eles não podem, eles não querem trabalhar nesse momento pela questão do coronavírus, né? Do risco, né? Do risco de que manusear. De manusear, a questão do plástico, né, que tem uma duração do coronavírus mais longa. Então nós estamos fazendo esse serviço. Então está demorando um pouco mais na questão dos condomínios, principalmente, né, que é os que separavam, mas nós estamos mantendo em dia aí. E eu também queria deixar aqui o telefone da secretaria, que é o 34257611. Nós estamos lá de plantão, né? A questão da iluminação pública também nós estamos de plantão, questão de cemitérios também, que é conosco lá, estamos de plantão. Então tudo que precisar pode ligar para esse número ou olhar também junto ao site da Prefeitura Municipal de Canoas, que tem todas as informações ali. Tá, prefeito? Muito Estamos bem aí à disposição do senhor. Prefeito, aproveitando que tu falou do telefone, tá? Nós colocamos agora a central em funcionamento, a nossa central telefônica para dúvidas, para atendimento, tá? Nós temos profissionais da área da saúde que tiram dúvida, se a pessoa está com dúvida, se deve ou não deve procurar a unidade de saúde ou procurar uma UPA, quando procurar, se aqueles sintomas são característicos do coronavírus. Também tem uma equipe lá da saúde mental que está auxiliando as pessoas, tá? Também as doações, também estamos concentrando ali. Se tiver denúncia, se as pessoas querem fazer denúncia, tem muita gente aqui perguntando aqui na live. Ah, mas o que fazem com as denúncias? A gente recebe as denúncias, a gente tem ido diretamente aos estabelecimentos e tem fechado estabelecimentos, sim, que não estão respeitando os decretos. Então, queria que vocês atentassem para a nossa central de atendimento. O número é 3425-7681. Só no primeiro dia foram mais de 285 ligações, inclusive, prefeito, ligações de outros municípios tirando dúvida e pedindo até para que o senhor fale com os prefeitos dos outros municípios para também botar a central. Então, a gente sabe que vai aumentar. Queria agradecer a todos os trabalhadores, servidores, tanto da Câmara quanto do Executivo, que se colocaram à disposição para um treinamento. Ficamos 2 dias treinando as pessoas, por isso que a gente só conseguiu colocar na sexta-feira, então é extremamente importante, tá? Eu só queria reforçar uma questão que o prefeito colocou aqui, sobre os dados comparativos da Itália, dos Estados Unidos e do Brasil, tá? Os dados que a Organização Mundial de Saúde mostra de número de casos de mortos, no 9º dia, a partir do primeira morte, tá? Que na Itália foi dia 29, nos Estados Unidos foi dia 8 de março e no Brasil foi 25 de março, tá? Colocando, né, 9 dias depois da primeira morte, a Itália no 9º dia teve 29 mortos, nos Estados Unidos 21 mortos e no Brasil 59 mortos. Ou seja, ainda estamos muito preocupados
com o que pode acontecer aí nos próximos dias. Por isso nós estamos recomendando que as pessoas fiquem em casa, que tenham os cuidados de higiene. Não dá para a gente relaxar, passou já aí 7 dias, 10 dias e as pessoas acabam relaxando, descuidando. É importante ficar atento. Eu quero fazer um lembrete aqui para o pessoal. Bom, nós estamos com a tabela essa no ar aí, ó. Vocês podem olhar a tabela. Bem ao lado esquerdo está a evolução do vírus na Itália. Em 9 dias, na Itália, houve... Eu não consigo ler aqui, que está muito pequenininho. 29 mortos. E... Bom, a tabela saiu do ar já. Né? Já voltou. Voltou, então. Bom, então a esquerda é a tabela na Itália, pessoal. Em 9 dias, quantas mortes? 29 mortes. A bem da direita é o mesmo número de dias nos Estados Unidos, em 9 dias, 21 mortos. Né? E olha o Brasil, em 9 dias, 59. Ou seja, o dobro praticamente dos Estados Unidos, mais que o dobro dos Estados Unidos, e praticamente o dobro da Itália. Então, o pessoal, Canoa só tem 7 casos, vamos reabrir o comércio. Graças a Deus que nós temos 7 casos. É porque exatamente nós estamos adotando todas as restrições possíveis. Né? Se nós conseguirmos superar essa fase, pessoal, dos próximos 15 dias, nós teremos leito e hospitais, e aí nós vamos falar daqui a pouquinho da estrutura que nós estamos montando. Quero comentar com você sobre a vacinação também, tem várias perguntas aqui, por que parou a vacinação? Parou porque nós fomos eficientes, distribuímos, vacinamos 15.901 idosos, o que representa 42%, quase 43% dos idosos. Vacinamos 6.409 profissionais da saúde, né? E essa vacina não é Canoas que compra, ela recebe do Ministério da Saúde. Então nós recebemos primeiramente 15 mil doses, montamos as equipes, distribuímos de casa em casa. Esse é um diferencial de Canoas em relação a outras cidades. Nós não fizemos o idoso sair da sua casa, se expor e se arriscar, né? Quando estava quase terminando as 15 mil doses, o secretário pediu mais um reforço para o Estado mandou mais 7.310 doses, e nós consumimos todas as doses que nós recebemos. Agora nós estamos aguardando, a promessa do Estado é de que agora, durante essa semana, venha um segundo lote, aí nós vamos dar continuidade na vacinação dos idosos, e depois começa a segunda etapa, que são os profissionais de segurança, professores, e depois vem a terceira fase, que são as crianças, e enfim, todas as outras camadas que nós temos que atingir, né? Bueno, a pergunta ali é o seguinte, Fernando: testes de Covid, qual o caminho a seguir? Bom, primeiro nós temos que falar a dificuldade que o Brasil tem para conseguir esses testes, tá? Hoje nós usamos o teste laboratorial, que dá um espaçamento entre a coleta e o resultado do exame, que está demorando aproximadamente 7 dias. Se bem lembrarem todos, no início do problema do coronavírus no Brasil, todos os exames eram mandados para a Fiocruz, no Rio de Janeiro. Tá? Muito rapidamente começou a evoluir o número de casos, e aí nós conseguimos descentralizar. Vários estados colocaram laboratórios. No estado do Rio Grande do Sul tinha um laboratório, o laboratório central, que a gente chama do laboratório o LACEN. Agora o estado do Rio Grande do Sul está aumentando o número de laboratórios. A própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, seus laboratórios estão à disposição, e essa semana começa com 500 exames. Então a gente faz a coleta, manda para o estado e eles examinam. Com relação aos testes rápidos, também nós tínhamos um quantitativo muito pequeno de exames de coronavírus autorizados a ser comercializados no Brasil.
Isso dificultou a chegada desses exames. Assim que foi liberado os exames para o Brasil, Canoas já adquiriu junto ao Hospital Universitário 2.000 exames e só que o prazo de entrega é 15 dias. Então nós estamos esperando aí pelo dia 10 a chegada desses exames. O Ministério da Saúde está num esforço de tentar concentrar e distribuir esses exames para todos os municípios do Brasil. Assim que tivermos, nós estaremos aí disponibilizando para a população, respeitando o que o próprio Ministério da Saúde e o Estado determina, que neste momento é somente para pessoas em estado grave, ou seja, pessoas que estão com síndrome respiratória aguda, internadas nos hospitais e profissionais da saúde. O Elisier pergunta para nós, o hospital de campanha da UBRA não vai sair mais? Vai sair, pessoal. Deixa eu explicar para vocês o que nós montamos. Nós estamos preparando, inclusive, um vídeo que nós vamos enviar para vou colocar nas redes sociais. Nós montamos 4 hospitais de campanha. 4. Um deles junto ao Hospital Nossa Senhora das Graças. Lá no Nossa Senhora, acho que ficou pronto hoje, ou amanhã de manhã fica pronto. São 22 leitos e uma UTI. Ou seja, 23 leitos para atendimento de coronavírus. Hospital montado em 4 dias, recebemos os leitos emprestados da aeronáutica, né? Eu quero aqui agradecer a aeronáutica na parceria que fizeram, emprestaram para nós, camas e colchões. Montamos um segundo hospital de campanha junto da UPA Rio Branco, com 13 leitos e uma UTI. Um terceiro hospital de campanha junto à UPA Boqueirão, com também 13 leitos e uma UTI. E um quarto hospital de campanha no prédio 1 da UBRA, com 280 leitos. Nós vamos abrir inicialmente 100 leitos e logo em seguida vamos preparar. Amanhã começa a chegar já as camas lá no hospital da UBRA e começamos a montar. E aí é o quarto hospital de campanha que nós temos. Nenhuma cidade do Rio Grande do Sul tem uma estrutura como nós montamos aqui. Nós ampliamos também o hospital universitário, ampliamos para 576 leitos e mais 40 UTIs. Estamos colocando mais 10 UTIs que nós recebemos do governo no pronto-socorro de Canoas. Ou seja, pessoal, para vocês terem uma ideia, nós montamos em Canoas 957 leitos dirigidos exclusivamente para o atendimento de coronavírus. Vejam bem esse número. Nós temos 7 hoje pessoas, né? Nós estamos preparados já para 957 leitos em Canoas. Por isso, pessoal, é que a situação é grave e é por isso que nós estamos nos preparando. As pessoas têm que ter consciência do que nós estamos fazendo aqui para preservar vidas, né? Eu sei que tem o seu José que está preocupado com a sua loja de móveis que não pode abrir, que eu vi aqui perguntando e dizendo que móveis não é uma loja que não dá muito movimento, mas o problema é que se nós abrir a loja de móveis, nós temos que abrir a loja de roupa, nós temos que abrir a loja de bijuteria e assim por diante, e aí começa todo mundo a caminhar na rua novamente. Aliás, eu queria só avisar que a partir desta semana nós vamos intensificar a fiscalização de comércios que estão abertos, né? Infelizmente, a gente tem tentado conscientizar as pessoas da importância do isolamento, da importância do fechamento do comércio. A partir dessa semana a fiscalização vai começar a multar, porque talvez seja a única maneira que as pessoas são sensíveis, às vezes, no bolso, né? Infelizmente funciona assim, né? Não é pela arrecadação não, porque nós não estamos com esse objetivo. A nossa intenção aqui é salvar vidas, salvar a vida do canoense. Então essa semana a fiscalização vai intensificar. Está permitido apenas aqueles comércios que nós elencamos aqui para vocês, que são de serviços essenciais, serviços que são
importantes para que não haja desabastecimento. Quero chamar a atenção que nosso decreto, desde lá do início, não proibiu o funcionamento de indústrias, desde que respeite o distanciamento mínimo entre as pessoas, né, principalmente as indústrias da área de saúde, da área de alimentação, que são importantes mantermos aberta. Não está proibido a construção civil, que também tem que obedecer às recomendações de higiene, de equipamentos de proteção individual, né? Então, nós estamos tentando, pessoal, preservar vidas e minimamente preservar algumas atividades que são essenciais nesse momento. Nós temos uma crise grave no mundo inteiro, existe milhares de pessoas morrendo. Nós não queremos que aconteça isso aqui, na nossa cidade, na nossa Canoas. Eu peço a compreensão de vocês, peço o entendimento de vocês. Eu sei que é uma situação difícil, não é nós que estamos insensíveis. A gente aqui está tentando fazer aquilo que é recomendado na preservação dos nossos filhos. Não é? Mas é que se nós abrir o comércio, a H1N1 matou mais do que isso. Bom, matou mais, mas nós não queremos que morra ninguém. A dengue, a dengue continua tendo problema de dengue, continua tendo problema de outras doenças, né? O que nós estamos tendo aqui é uma nova epidemia que nós estamos aqui lutando bravamente. Canoas está fazendo a sua parte. Nós montamos 957 leitos para atendimento de coronavírus. Estamos nos preparando para isso. Pedimos a colaboração de vocês para que nos ajudem a preservar a vida dos seus filhos, a vida dos seus pais, dos seus avós, as suas vidas. É com esse intuito que nós estamos aqui trabalhando. Eu acho que tem uma pergunta ali da Madalena, né? Eu acho que, secretário Marcos. Bom, prefeito, só para responder a Madalena, obrigado pela pergunta, Madalena, e até não ficou muito bem claro mesmo essa questão aí da coleta seletiva. O secretário Gustavo do Meio Ambiente aqui me passou agora, e o diretor Guilherme também, prefeito. O documento esse foi emitido pela ABES, né, que é uma associação, eu falei aqui que é uma associação de Canoas, não, é uma Associação Brasileira de Engenharia Sanitária do país. Tá? Então, através deles que nós estamos, né, é a medida que o senhor nos passou para que a gente não tenha coleta seletiva nesse momento, né, porque na questão dos ativos nos papéis e nos plásticos, o vírus fica até 5 dias, né, dentro desses processos, né, que são a questão do plástico e dos papéis, né. Então haveria um risco muito grande para as pessoas, né, que trabalham com isso de contrair a questão do Covid-19. Então é nesse intuito que a gente está hoje com uma demanda maior, porque não está tendo coleta seletiva, né? Então virou praticamente tudo orgânico, né? Então é o caminhão da coleta seletiva orgânica que está tirando dos condomínios. Então por isso que tem um acúmulo maior de lixo e está demorando um pouco, né, para nós tirar junto aos condomínios, mas a empresa já colocou um caminhão extra aí e nós colocaremos em dias nos próximos dias. Aí. Prefeito. O pessoal me pergunta aqui sobre as escolas. Evidentemente que nós não vamos abrir as escolas, pessoal, nesse período. Vocês imaginem nós com todas as crianças frequentando os ambientes com 30, 40 pessoas numa sala de aula, compartilhando o mesmo espaço, e as crianças são um grande transmissor, né, um portador assintomático, porque as crianças, muitas delas não sentem os sintomas, mas carregam os sintomas e levam a contaminação para dentro das suas casas, para os seus pais, e levam principalmente para os seus avós, que são o grupo de risco. Prefeito, o pessoal então, não vamos abrir escolas. Não. O pessoal está comentando aqui sobre a questão onde procurar, né? Então, assim, se a pessoa tiver algum sintoma respiratório, procure primeiro as nossas unidades de pronto atendimento, tá? Que estão preparados, o pessoal treinado para fazer isso, tá? Surgem muitas dúvidas. Eu cheguei lá na unidade de saúde, ele avaliou e mandou eu ir para casa. Sim, gente.
Gripe, na sua imensa maioria dos casos, mesmo com coronavírus, deve ser tratado com isolamento, repouso, alimentação adequada e uma hidratação adequada e tratamento dos sintomas, principalmente dor no corpo, febre, com analgésicos e antitérmicos. Essa é a questão importante. Vai ficar internado nos hospitais, na UPA, temporariamente até ser deslocado para o hospital, pessoas que têm o agravamento do seu quadro e que precisam do acompanhamento e monitoramento, especialmente com sintomatologia respiratória, que pode levar a pessoa a ter um problema mais grave. Isso é fundamental, né? Para tanto é que nós estamos preparando e finalizando obras em tempo recorde. Aí eu acho que é importante a gente destacar, tá? O 7º andar, né, prefeito, do hospital, decidimos que vamos concluir até sexta-feira. Serão mais 108 leitos já dentro desses 576, andar esse que estava desativado há 4 anos, pelo menos, tá? Que era quando o senhor chegou na prefeitura, estava cheio de sucata, cheio de material inservíveis, tá? Estamos finalizando a obra. Queria agradecer aqui os empresários da cidade que se colocaram à disposição e colocaram mão de obra, colocaram materiais, investiram para a gente poder concluir essa obra, e serão mais 108 leitos disponíveis aí que está dentro dos 576. Então isso é importante, tá? Bom, pessoal, nós vamos encerrar. Eu vou repetir aqui a relação das atividades que foram hoje no decreto liberadas. Então, transportadoras e borracharias, né, que são essenciais para o transporte de alimentos, medicamentos, etc. Os call center, porque os planos de saúde usam os call center, né, a pessoa liga para o seu plano de saúde para saber se está com vírus, se não está, então é essencial. Gráficas e tipografias, porque são as que fabricam rótulos de alimentos, remédios, entre outros. Manutenção predial apenas em situação de emergência, né? Comércio e material de construção devendo observar no máximo 30% da capacidade do alvará, para a questão de pequenas reformas e essenciais. Estacionamento, desde que não tenha manobrista, né? Tipo de hospital, de supermercado. Os pet shoppings, porque vendem alimentos e tem veterinários, e as lojas de conveniência, porque o caminhoneiro, né, precisa comprar o seu suprimento. São essas atividades que o decreto libera hoje, são consideradas atividades essenciais, lembrando que continua a construção civil liberada, desde que cumpra com os requisitos de proteção, né? Lembro aqui que nós temos 4 hospitais de campanha, né? 4 hospitais de campanha, montamos, são 957 leitos, um hospital de campanha junto ao Hospital Nossa Senhora das Graças, com 22 leitos e um de UTI, camas emprestadas inclusive pela Aeronáutica. A UPA Rio Branco com um hospital de campanha com 14 leitos, a UPA Boqueirão com 14 leitos, o hospital, o prédio 1 da UBRA com 280 leitos. Nós a partir da manhã já vamos começar a montar 100 leitos lá, e ficam 180 na retaguarda. E além do hospital universitário, que nós ampliamos em 108 leitos dentro do hospital, vai ser o hospital focado no coronavírus, com exceção da maternidade e da clínica da criança, né, que vai ser isolada. Então as mães que forem ter filhos, continua a maternidade funcionando normalmente, isolada do coronavírus, não há perigo nenhum, né? A clínica de saúde da criança da mesma maneira, isolada do coronavírus, né, para o atendimento. A UTI pediátrica e a ANEL também, prefeito, também sim, estão isolados. A UTI pediátrica e a ANEL também isolada. E no pronto-socorro, 10 leitos de UTI a mais nós estamos abrindo também. São 957 leitos. Nenhuma cidade no Rio Grande do Sul está fazendo o que Canoas fez. Nenhuma cidade do Rio Grande do Sul. Então eu quero aqui parabenizar toda a nossa equipe, para que a gente possa fazer esse enfrentamento. Pedir a colaboração de vocês, mais uma vez chamar a atenção dessa questão da abertura do comércio, que nós vamos fiscalizar, né?
as atividades que estão liberadas, construção civil, obras de asfalto na cidade, isso vai continuar, né? Desde que respeitando sempre as questões de segurança. Acho que nossos trabalhadores, né, prefeito? Acho que era bom a gente destacar aí o trabalho feito pelos profissionais da saúde. Né? Agradecer mais uma vez os profissionais da saúde que heroicamente estão enfrentando esse problema, vão enfrentar muito mais ainda, né? Eu sei que as pessoas em casa estão preocupadas com o seu negócio, com o seu emprego, mas infelizmente, pessoal, é uma situação de emergência mundial. É uma calamidade que está acontecendo no mundo inteiro, com vidas se perdendo, milhões de vidas ainda podem ser colocadas em risco. Então, nós pedimos a compreensão de vocês e o entendimento e a ajuda de vocês para nós enfrentar esse momento delicado que nós estamos enfrentando. Um abraço, obrigado Fernando, obrigado Marcos Daniel pela presença aqui na live de hoje e vamos enfrentar mais essa semana.